Eu gostaria, antes de mais nada, de externar aqui a minha preocupação, senhor presidente, com o grave momento econômico que nós estamos vivendo e com a grave situação política do país. Esse momento é um momento angustiante, que provocam, estamos vivendo em plena recessão, uma paralisia fiscal do país, com a falta de decisões econômicas precisas. Não tem uma luz que nos aponte que aquele será o caminho, presidente. Nós temos, e eu faço isso por uma coincidência, tendo à mesa um jovem deputado, Caio Nácio, que começa a sua vida política, tendo como exemplo seu próprio pai, que começa com todos os sonhos dentro de você. Eu vejo, porque sou a presidente da comissão que Vossa Excelência participa. Vejo Vossa Excelência em cada um desses que estão protestando nas ruas. Vejo as fortes mobilizações que estão se intensificando nas últimas semanas no nosso país e que mostram, sobretudo, que o país precisa de reformas urgentes e que parecem não constar da pauta decisiva do governo que aí está. E a população não quer mais esperar. A população não quer esperar. Eu, na convenção do PMDB, eu disse que o tempo do político não era o tempo do povo brasileiro. E eu estou falando, não é com nenhuma inexperiência, é mais com a esperança que ainda tenho de que alguma coisa possa acontecer para mudar os desígnios colocados até agora pela política que aí está. Minha preocupação, ela passa pelo quadro de desemprego. Quantas estatísticas por semana nós estamos vendo nos noticiários? Aumentando, alta taxa de juros, inflação expressiva, que pode perder por aí 1 dígito, 2 dígitos, mas que não significa o avanço da nossa economia. Pelo contrário, diante desse quadro, é apenas uma nuance de reação da economia de um quadro que não tem nada decisivo a favor da mudança no ritmo do desenvolvimento, do restabelecimento do desenvolvimento que esse país precisa. A falta de coordenação, a falta de credibilidade da gestão, Vossa Excelência, sinta à vontade, a falta de coordenação e de credibilidade da gestão do Executivo junto aos agentes públicos. São fatores, senhor presidente, que devemos superar para mantermos um nível, pelo menos, de comprometimento já feitos anteriormente, renovados novamente pelas nossas esperanças e iniciativas, com Agendas Brasil, Pacto Nacional, renegociação, mudança de ministro, e nós poderíamos perfeitamente, em algum momento, se nós a tivermos agora, ainda, nesse momento, nessa hora, antes do findar do dia, se nós prestássemos atenção no que as ruas estão dizendo novamente. E cada dia mais. Me preocupa se o país estará dividido, se seremos capazes de promovermos a retomada de desenvolvimento num país onde você tem que alternar no calendário as manifestações a favor e contra. Não são os números que contam. Não são os números se num momento 6,5 milhões de brasileiros estavam na rua e no outro momento 3, ou 2, ou 1. Conta que o país todo, dentro da sua visão da militância, do que ele deve fazer para sacudir o seu país, ele está irremediavelmente se confrontando. Alguns sobre a letra da legalidade, que já fui eu, outros pela expectativa de que possamos encontrar um denominador comum. Eu citei há tempos aqui dessa tribuna o acontecido na França, com aquelas explosões todas que aconteceram, e o estádio de futebol, onde de repente se ouviu uma explosão e o jogador deu uma paralisada rápida de segundo, mas serviu para simbolizar o choque que ele estava tendo com aquele ruído.
e todos saíram das galerias e foram para o meio do campo. O que fizeram nesse momento? Era uma tentativa de proteção. Todos estão tentando proteger aquilo que acreditam e estão tentando mostrar aquilo que não acreditam. Portanto, eu quero reforçar que considero essencial retomar a credibilidade para que possamos conseguir as coisas que nós falamos, estamos repetindo todo dia, está em todas as partes de jornais, taxa de juro, retomada de investimento no setor produtivo e por aí afora. No começo desse mês, senhor presidente, o Banco Central manteve os juros básicos da economia, a taxa Selic, em 14,25%, o maior patamar da história do Brasil nos últimos 10 anos. A aposta, por exemplo, que eu já vi em debates, para que vejamos uma redução nos próximos meses, mas isso não está certo. Nós não temos garantia de nada, nada. Ao contrário, mesmo se houver queda, a inflação poderá continuar alta, com um decréscimo qualquer, por conta do desequilíbrio das contas públicas. Eu não conheço um parlamentar da situação ou da oposição que não tenha falado isso nessa casa. É preciso, portanto, que a equipe econômica e o governo acertem o passo e criem condições para que o país retome a geração de emprego e renda, o crescimento econômico, que, como sabemos, passa pela retomada dos investimentos e, principalmente, pelo cumprimento real do que foi proposto como meta e objetivos e que não foram cumpridos. Hoje a economia não anda e a infraestrutura, toda ela está travada. Nós podemos falar que o primeiro PIL que foi lançado, e eu estava lá, aplaudindo, sonhando, vendo chegar planos de infraestrutura e logística com uma âncora de desenvolvimento para a nossa região. Mas a economia não anda. A infraestrutura está travada. Nós temos, por exemplo, nessa área, grande preocupação com esse setor, o de infraestrutura e logística, exatamente porque temos receios e dúvida, se essas obras não forem realizadas, não há sustentação para desenvolvimento de maneira nenhuma. Tivemos no Espírito Santo, em julho do ano passado, por exemplo, e o senador Magno Malta está aqui como testemunha, a realização da primeira audiência, senador, pública sobre a ferrovia EF-118, que vai interligar o nosso estado ao do Rio de Janeiro e nos permitirá, assim esperamos, que aconteça um importante desenvolvimento regional e nacional. Precisamos muito dessa obra, da conclusão dela, da efetivação dessa obra. E é sabido que os altos custos de transportes são responsáveis por sérias perdas de crescimento econômico, principalmente na nossa região, onde se concentra 75% da população brasileira. As pesquisas apontam, por exemplo, que essas perdas chegariam a 0,8% do PIB ao ano, em países que não dispõem de navegação ferrovia em escala adequada, como é o nosso caso. E no Brasil, cada dia nós estamos alertando pela dificuldade de obedecer ou de obter essas posições no ranking do desenvolvimento. No caso do Espírito Santo, especificamente, as estimativas apontam que nosso Estado perde pelo menos 2,5 bilhões de reais ao ano por conta dos problemas em infraestrutura de estradas, portos, ferrovias e aeroportos. E nós estamos falando de um Estado que há 12 anos esperava o início da obra do seu aeroporto. Alguns dizem 20, porque lá atrás já tinha sido lançado essa obra. Finalmente, essa obra começou. A todo momento, a pergunta é sempre a mesma. Vai continuar? Vai terminar? Vai acontecer? Já que o PIL, Plano de Infraestrutura e Logística, lançado no governo, ainda não se desenvolveu o suficiente para garantir a efetivação dessas obras. A construção da ferrovia, presidente, que gentilmente me concedeu falar nessa hora, a EF-118 será uma peça fundamental no novo modelo de desenvolvimento, porque justamente é essa ferrovia que vai estruturar e ligar a cadeia logística,
produtiva do nosso Estado. Fará a interligação do Porto a Sul, no norte do Rio de Janeiro, e do Porto Central, no sul do Espírito Santo. Com os eixos ferroviários, com os complexos portuários e com todos os centros de produção e de consumo nos estados. Tudo isso é fundamental. Parece que eu, às vezes, falando assim, eu estou falando de algum sonho, alguma coisa que alguém me contou. Não, eu presenciei, eu participei, eu idealizei, eu procurei e lutei para que isso acontecesse. Mas, como eu disse, tudo isso é fundamental. É ainda mais fundamental que os investimentos saiam do papel, senador, presidente Ivo Cassol, saia do papel, que a obra seja concluída, as obras, que haja a estruturação de uma política de prioridades. Nós já não estamos falando de tudo aquilo que foi anunciado, nós estamos falando das prioridades. Que seja levada a sério, que não esteja sujeita às condições, às oscilações políticas e econômicas. Do contrário, nós nunca conseguiremos fazer o que é essencial para o Brasil, pelo menos, não ficar mais estagnado do que está hoje. Tudo que temos hoje, senhor presidente, é um movimento de esperança que eu reafirmo aqui dessa tribuna. E essa esperança parece que para muitos está se esvaindo pouco a pouco entre os dedos, porque não há esperança sem confiança. E o tempo que o governo tem colocado em jogo para o país não é mais o tempo do país. O povo estabelece seu tempo em qualquer parte do mundo. Tem um momento que você não pode pedir calma, espera um pouco mais. Vai ser daqui a pouco, novamente, porque não dá mais. Não dá mais, o tempo do povo brasileiro não comporta mais o tempo dos políticos, como eu falei na convenção do meu partido. Temos agora ainda mais urgência em adotar decisões e adotar alternativas institucionais para contornar essa crise, dessas proporções, para garantir de fato um ajuste das contas públicas, que nós possamos destravar o imobilismo de hoje. Temos que reverter as expectativas ruins da economia. Como é que nós podemos falar qualquer termos, qualquer atitude, falarmos qualquer palavra de esperança para o Brasil diante desse quadro tão ruim da nossa economia? E parece que isso não incomoda de todo aos membros do governo, do Poder Executivo. Para isso, senhor presidente, o governo teria de superar divergências políticas profundas que a cada dia se aprofundam mais e definir uma política econômica. Definir, eu não estou falando apresentar propostas, eu estou falando definir, uma palavra que faz parte do nosso cotidiano. Vossa Excelência, por exemplo, definiu e traçou aqui a sua política objetivamente discutindo a pílula do câncer, trazendo para essa casa, colocando para todos a necessidade de que não era a questão científica que se sobrepunha à questão do emocional, da esperança, do direito à luta pela vida. Os resultados poderiam ter vindo antes, se as pessoas não tivessem dentro da burocracia, da máquina pública, segurado a utilização desses medicamentos, se tivesse estudado, pesquisado, para oferecer os dados concretos. Hoje não se trata mais disso. Por isso, Vossa Excelência fez o que fez e levou todos a acompanhá-lo. Quer dizer, adotou uma política, em vez da divergência sobre o assunto, e definiu uma política a favor, factível, para que atenda os anseios da população. Nós não podemos falar do resultado concreto, mas podemos falar que quem está nessa situação, com risco da sua vida, tem o direito de sonhar, de lutar, de tentar. Nós estamos sem direito de sonhar, de lutar e de tentar. Junto ao governo federal, reforçar novamente a expectativa de que os compromissos com o país sejam cumpridos. O objetivo maior deve ser evitar que a fraqueza da economia, a pressão continuada nos gastos e as incertezas no cenário político, que hoje é muito maior do que a certeza da questão econômica. E muitas vezes eu não sei, parece que vamos mudar o protagonista principal e vamos colocar outro. Eu espero que nós não caiamos no mundo das incertezas tão grande que amanhã, ao mudar o personagem central, nós estejamos com as mesmas indagações, com as mesmas incertezas, com as mesmas crises políticas. Portanto, nesse cenário político, realmente
temos que comprometer, ter o compromisso de quem assumir ou de que se continuar nessa situação, que a consolidação fiscal seja tratada como uma premissa importante para o futuro deste país. As medidas, senhor presidente, só para concluir, anunciadas recentemente pela equipe econômica, o plano de reforma de controle de gastos públicos, por exemplo, pode ser uma carta de boas, excelentes intenções, mas não conta com medidas eficazes para reduzir despesas obrigatórias. Então, estamos no mesmo lugar, patinando. E a criação do regime especial de contingenciamento proposta pelo Ministério da Fazenda deve também definir mais claramente, e disso falamos todos hoje, se essa iniciativa não tornará ainda mais flexível a regra de abatimento da meta fiscal, coisa que nós, deputado Caio, já enfrentamos no início do ano, lá na Comissão de Orçamento. Que hoje, inclusive, com esse abatimento constante da meta fiscal, eu digo que absorve as quedas da arrecadação de receitas tributárias e extraordinária e gasto com saúde, além da venda de ativos. O que queremos destacar ao falar tudo isso é que hoje, principalmente, para conseguir qualquer avanço na implementação dessas e outras medidas, temos de ter primeiro estabilidade política. Sem essa estabilidade, porque houve um momento, senhor presidente, que a crise econômica nos trazia o conflito político. Teve um momento que a crise política não permitia a economia andar. Hoje nós não temos argumento nenhum que se possa sustentar, porque a crise política se sobrepôs, sobretudo, a todas as outras crises. É como se as pessoas dissessem, olha, não mexa em nada, mas vamos retomar o trilho da boa política nesse país, para um bom entendimento, para a produção de atitudes e decisões que possam ajudar o povo brasileiro. Quando o povo perde a esperança, perde a confiança, ele perde a esperança. Quando perde a esperança, é esse caos que nós estamos vivendo. Portanto, eu queria ressaltar, não é uma vã filosofia, mas o meu conceito, é que a crise econômica tem que se resolver imediatamente, mas a crise política é muito maior. E se conseguirmos superar essa atual crise política, nós conseguiremos ver com clareza qual é a atitude econômica que precisa ser tomada imediato. Porque todas, da Agenda Brasil, do Pacto Nacional, da Frente pelo Desenvolvimento e tudo mais, tudo isso ruiu, acabou. Nós estamos sempre esperando qual é o noticiário do dia de amanhã. Com isso, a quebra do rito constitucional se torna fácil. Porque nós saímos da ditadura de uma crise política para entrar numa ditadura junto com o judiciário, junto com isso, junto aquilo, sem saber ler qual é o caminho de amanhã. Então, estamos aqui, dentro dessa atual crise grave, as demandas sendo colocadas, os protestos, as ruas, que ainda estão todos esperando o desfecho da crise política, o que leva a uma apreensão ainda maior das nossas incertezas. Senhor presidente, diante desse quadro, eu dizia hoje na nossa comissão, dizia hoje em conversa com o presidente dessa casa, que nós temos que apressar o nosso tempo e chegar perto do tempo do país. Não é apesar do tempo do país, é estar perto do tempo do país. E estar com ouvidos atentos, ouvindo as vozes das ruas, que não estão apenas gritando contra isso, contra aquilo, se a Previdência vai ter reforma agora, não. É o que pode ser feito para assegurar o mínimo de desenvolvimento para que as pessoas não possam ficar vagando pela rua à procura de emprego sem saber se terá ou não daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então, a definição desse cenário político do país, nos próximos meses, dias, ele é fundamental. Fundamental para a recuperação da confiança perdida, da esperança perdida. E nós precisamos saber, de fato, qual será a política econômica que será adotada logo após solucionarmos essa crise política. Não vamos cair no devaneio de que qualquer coisa é melhor do que está aí, porque, no mínimo, isso é um desajuste do raciocínio político nacional coerente com as necessidades dessa pátria. E eu diria mais, esse Congresso tem que falar junto com a população, agir junto com a população.
Eu sou a favor, senhor presidente, de eleições gerais, porque eu acho que se tem que passar a limpo, não basta apenas passar a limpo o executivo, tem que passar a limpo o legislativo também. Isso é que eu queria registrar aqui com o sentimento de quem acabou de olhar para um grande político dessa casa, que é o senador Walter Pinheiro. Imaginar o quanto dói dentro dele, que sonhou tantas vezes com tantos outros brasileiros, convenceu todos os outros a sonhar com ele, está dizendo hoje que não aceitará o que está aí. Nós não aceitamos, mas precisamos ter nessa casa, aqui está a posição do Brasil, ter nessa casa uma posição a favor do Brasil. O Brasil não é uma quimera, não é aquela bandeira que está estendida ali. O Brasil é um país com tantas histórias, com tantos episódios políticos grandiosos, que agora vive da sua pior parte da história, que é o total divórcio da política econômica, da política exercitada por vários países, vários segmentos. Portanto, eu quero agradecer Vossa Excelência, dizer muito obrigado e me permitiu falar o que estava por demais me angustiando hoje e que eu gostaria de registrar apenas como uma reflexão ao lado de Vossa Excelência, ao lado desse jovem que é o futuro do país e que desejamos continuar lutando pelo Brasil, mas enxergando um caminho. Qualquer que seja o caminho, tem que ser sempre com os brasileiros e a favor do Brasil. Muito obrigada.